Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Galera, antes de iniciarmos o vídeo, eu quero agradecer a mais de 20 mil inscritos. Passamos batido por 20 mil inscritos, já estamos com mais de 20.200 inscritos. Muito obrigado, eu nunca imaginei que chegaria a 20 mil inscritos já no mês de abril e de uma forma orgânica, tá? Cresce as inscrições, crescem as visualizações. Isso para um influenciador, para quem tem um canal de YouTube, é muito importante. Pô, Careca, mas por que tu achou que não iria chegar nesse mês? Galera, a gente sabe como a torcida do Vasco está iludida com o clube empresa e eu não sou um grande entusiasta, ou melhor, nem grande nem pequeno. Eu detesto clube empresa para o Vasco. Os outros que se danem. Eu sou Vasco, eu penso no clube. E por que você não gosta, Careca? Porque quando o Vasco disse, Jorge Salgado, lá em novembro de 2021, que o Vasco iria se caminhar para se transformar em clube empresa, eu comecei a pesquisar o que era isso. Eu tenho aqui 2 livros que eu comprei. É o Mito do Clube Empresa, do Luciano Mota, e tem o Clube Empresa, do Irlan Simões. Além de ter lido várias outras matérias, de ter pesquisado muito sobre clube empresa no Brasil e no mundo, então eu cheguei à conclusão que isso seria ruim para um clube da grandeza do Vasco. Com a torcida que o Vasco tem, o Vasco jamais poderia se transformar num clube empresa. Isso é para clubes que não possuem torcida ou possuem uma torcida pequena. Esse clube que não consegue mais explorar, que não consegue mais crescer os seus ativos de forma alguma. Aí sim, pode até pensar nisso. Claro que seria interessante os clubes brasileiros, todos eles, manterem a sua administração controlada pelo clube associativo, trazerem parceiros para dentro dos seus clubes. Mas não é isso que está acontecendo. Os clubes já começaram a venderem 90% das suas ações, impossibilitando qualquer retomada do futebol pelo clube associativo, até porque o clube associativo perde muito quando se transforma num clube empresa. Olha, cara, vocês estão vendo o que aí? Mãe de Ná, Careca, tu é mãe de Ná? Não, cara, bastava olhar um pouquinho, sem o coração, entendeu? Sem aquela expectativa toda, que é difícil, eu sei que é difícil, mas em se tratando do clube que você ama, você tem que ter essa cautela, cara. Você não pode sair por aí se entregando pra qualquer um, não, irmão. Porra, não é puta, caralho. Mas enfim, hoje já está começando a vir as cobranças. As cobranças já estão vindo para a associação, tá? Que hoje não tem orçamento nenhum. Hoje a associação teve que cancelar as divisões de base do basquete, não tem futsal, a associação não tem dinheiro para nada. A verdade é essa. E saiu uma reportagem agora da Globo falando sobre as dívidas ocultas, que são impagáveis. E como é que paga isso? Ué, como é que paga? Quando o Vasco foi se transformar no clube empresa, estava escrito lá. Essa é a proposta da 777 pertence ao Vasco. Quem tem, tá? Quem não tem, irmão, você não consegue mais pegar isso no site do Vasco, não. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu vou botar isso aí no Google Drive e vou deixar na descrição do vídeo, tá? Que sumiu do site do Vasco. Não tem mais, irmão. E não é de hoje, não. É de muito tempo. É porque eu fiz o download. Mas vamos lá. Resumo dos termos negociados. A associação, porcentagem, 30% com redução organizada para 10%. Permuta, debêntures ou venda de 10% para sócio/torcedor e diluição de até 20%, que é o que o clube tem, 10% legalmente tem que ter, não pode vender, então o Vasco tem 20%, permuta, debêntures ou venda de 10% para sócio/torcedor e diluição de até 10% em novas rodadas de aumento de capital, além dos 700 milhões mínimos ou IPO. Tá aí na proposta deles. Isso já foi falado desde antes da venda. Aprovaram porque quiseram. Sabia que estava escrito lá que 20% iria de ralo. Iria de ralo. Não colocaram isso à toa, não. Vamos ver a fala do Jorge Salgado? Vamos dar uma olhadinha na fala dele. Mas tem uma dívida, existe uma dívida oculta. O que é uma dívida oculta? Existe uma dívida de processos que ainda não foram julgados na justiça e não estão contabilizados na dívida oficial. Então a 777
responde por 700 milhões. E nós vamos responder por uma dívida que possa aparecer. E vai aparecer. Inclusive, a gente negociou esses 30% para ter um colchão para suportar determinadas dívidas que possam vir. Então, a tendência pode ser da gente diminuir a participação para ter que pagar alguma dívida, aí, alguma contingência que possa surgir. Isso não vai acontecer a curto prazo, vai acontecer ao longo aí de alguns anos, entendeu? Eu vou dizer pra vocês uma coisa, cara. Esse tipo de pessoa aqui, né, igual esse velho aí que vendeu o Vasco, mentiroso, esse velho mentiroso, trazem, pelo menos em mim, tá? Esse move, chapa amarela e chapa roxa, todos eles, todos, trazem o pior sentimento em mim, cara. É o pior sentimento que um ser humano pode ter, cara. Imagine quais são, né? Imagine quais são. É demais, cara, é demais. Não sei se eu li a matéria da Globo agora ou se eu boto um áudio dele antes. Não, eu vou ver a matéria da Globo agora. Vamos lá, vamos ver a matéria aí. Vasco calcula salto para 200 milhões de dívidas do associativo em classificação de ações ocultas. Pedrinho prepara a apresentação do balanço correspondente ao último ano da gestão do Salgado. O presidente discute com SAF conta corrente que tem saldo devedor do clube de 25 milhões de reais. O presidente do Vasco, Pedrinho, prepara a divulgação nos próximos dias do balanço financeiro de 2023 do clube. O limite é terça-feira que vem, dia 30 de abril. As demonstrações financeiras de 2023 do associativo apontam o aumento da dívida saindo cerca de 25 milhões para 200 milhões de reais. Em uma das entrevistas de fim de mandato, o canal fanático vascaíno do Narigudo, que nada perguntou pro Salgado, não questionou nada pro Salgado. Puta que pariu, que ódio, cara. O então presidente Jorge Salgado tratava como dívidas ocultas alguns processos que ainda não foram julgados pela justiça e não estão contabilizados na dívida oficial. São esses valores próximos de ou em fase de execução, segundo informação obtida pelo GE, que vão fazer a dívida octuplicar. Na mesma entrevista em maio do ano passado, Salgado dizia que a tendência é de diminuirmos a participação de 30% para termos que pagar alguma dívida. O ex-presidente e a diretoria colocaram em contrato com a 777 Purchase previsão de venda de, por exemplo, 10 dos 30% que o clube ainda detém para ganhar 100 milhões e tentar amortizar a dívida de aproximadamente 200 milhões, contando, é claro, com o deságio de 50% nas negociações com cada credor. Que dívidas são essas? Muitas das dívidas são bem antigas, ações cíveis muito altas, como a do escritório de advocacia Barreira de Oliveira, e trabalhista de ex-treinadores e ex-jogadores. Dorival Júnior, Diego Souza, Ader Luiz, Sandro Silva, entre outros, estão na lista. O novo vice-presidente de finanças de Pedrinho, Silvio Almeida, contava com o trabalho de advogados para levantar todos os valores. Internamente, o clube considerava a revisão considerável no saldo dos passivos judiciais e entendiam, até pelas informações contidas em pareceres do Conselho Fiscal, que os valores lançados no balanço de 2022 eram subestimados. O GE tentou contato com o vice de finanças Silvio Almeida, que foi membro do Conselho Fiscal no último triênio, mas não obteve retorno, assim como o ex-presidente Jorge Salgado. Vai tentar, vai conseguir. Chama ele de novo, Globo. Porra, não é possível, cara. Vocês têm que chamar ele de novo, pô. O contrato com a 777 prevê possível emissão de debêntures conversíveis em ações para pagamento de dívidas, mas dificilmente será encampada pela nova diretoria de Pedrinho. Ainda antes da posse de Pedrinho, em janeiro, a relação era pouco amistosa com a SAF do Vasco e também com a sede americana da 777 Purchase. Recentemente houve a primeira reunião presencial em clima pouco harmonioso. Existem movimentos ainda embrionários para realizar movimento oposto, ou seja, comprar de volta a participação acionária do clube. Comprar de volta. Que dinheiro? Outro ponto de divergência com a SAF vascaína é um assunto no qual não houve entendimento nem mesmo com a gestão do Salgado, com que a 777 tinha relação mais próxima. As informações que a nova diretoria do Vasco obteve são de que o clube deve 25 milhões na conta corrente criada entre o CRVG e a Vasco da Gama SAF. Puta que pariu. Oh, meu Deus. O tema é importante também porque existe outra previsão contratual entre Vasco e 77 Partners de possível diminuição societária do clube na participação do futebol. A conta corrente foi criada para tratar de quitações de dívida dos dois lados. Ou seja, se uma dívida do Vasco SAF fosse paga pelo Vasco Associativo, entraria nessa conta ou vice-versa. Coisa de maluco, coisa de louco. Ficou previsto que se essa conta ultrapassar determinado valor, que é cerca de 20 milhões, a Vasco SAF poderia, por exemplo, requerer a compra ou o pagamento disso através das ações, comentou Fábio Ganini ao GE após reunião do Conselho Deliberativo no ano passado.
Olha que maluquice, irmão. Olha que maluquice. Eu vou ler de novo, tá? A conta foi criada para tratar de quitação de dívida dos dois lados. Ou seja, se uma dívida do Vasco SAF fosse paga pelo Vasco Associativo, entraria nessa conta. Olha que maluquice, irmão. Cara, não acredito nisso. Investidor de cu é rola, rapaz. Caralho, dívida dos dois lados? Como assim, cara? Como que o Vasco Associativo vai pagar uma dívida da SAF? Caralho, e ainda com previsão de diluição das ações do Vasco, cara. Meu Deus do céu, cara. Pô, não dá, irmão. Não dá. Tem que ser muito idiota pra acreditar nisso. Nesta quinta-feira de noite, a sede da Lagoa recebe nova reunião do Conselho Deliberativo. O tema não está em pauta. No ano passado, a gestão Salgado aprovou as contas do balanço 2022, apesar do primeiro parecer de reprovação do Conselho Fiscal. O segundo, pela aprovação, foi com ressalvas. A conta corrente é um assunto que esquenta os bastidores dentro do clube. Já houve sugestão de levar o caso para a Câmara de Arbitragem Independente, mas ainda não houve avanços. É provável, inclusive, que o balanço do clube não coloque os cerca de 25 milhões contabilizados. Olha isso. Que doideira. É pior ainda nas demonstrações financeiras, pois espera contestar e discutir o assunto com a SAF mais uma vez. Ué, puta que pariu, cara. Oh, meu Deus, cara. O que impede de colocar no balanço e discutir com a SAF? O que impede? O que impede? Não vou colocar no balanço, não, porque eu quero discutir. O que impede? Coloca no balanço. Rapaz. Galera, ó, é surreal isso aí, cara. É surreal, é muito surreal. Muito surreal. Não é pouco, não, é muito. E assim, cada vez mais vendo vídeos aqui, eu não vou colocar hoje, porque eu vou pegar a fala ainda do Osório. De vez em quando, cara, tem uma coisa que me parece estranha. Eu já tenho um grande pressentimento, uma grande convicção que essa SAF existe pessoas brasileiras que têm ações nela. Inclusive o senhor presidente Jorge Salgado. Eu acho, é uma opinião minha, tá? Não estou afirmando nada, não tenho prova de nada. Mas para mim, na minha opinião, seu Carlos Osório, seu Duque Estrada, seu Jorge Salgado, pelo menos esses três, fora outros nomes também, mas esses três aí, eu tenho, cara, muita convicção que podem sim ter participações nessa Vasco SAF aí. Porque a Vasco SAF é controlada pela 777 Carioca LLC e não pela 777 Partners. E a 777 Carioca LLC foi criada um dia após a chegada do Jorge Salgado em Miami para tratar assuntos de SAF. Então assim, galera, ó, nada me tira isso da cabeça, nada, a não ser que demonstrem provas de que ele não é. Aí tudo bem, né? Aí tudo bem. Aí eu deixo de acreditar nisso. Vamos ver agora uma fala do senhor Jorge Salgado na época da eleição de 2020. Vamos ver o que ele falou sobre clube empresa? Olha que interessante. Vamos dar uma olhada aí. O Botafogo está fazendo um movimento, pelo menos estava até ontem, agora a gente já não sabe mais, em torno de virar uma SA e tal. Você acha que esse é um caminho possível para o Vasco também? Talvez o clube passar a ter um dono, se transformar numa SA? Ou tudo isso não faz parte dos teus planos? Ô Rita, eu acho o seguinte, o Vasco tem uma torcida enorme, tá? A torcida enorme significa dizer que a gente tem um potencial enorme de monetizar isso. O que é monetizar? Arrecadar. A gente fizer um trabalho bem feito na área de marketing, a gente vai levar muito o nosso faturamento. A gente tem o Vasco tem 70% dos seus sócios fora do Rio. Sócios esses que não têm nenhum tipo de... O Vasco não presta nenhum tipo de serviço a esses sócios. Esses sócios estão sedentos de participação, sedentos de receber informação do clube, sedentos de comprar produtos do Vasco, com a marca Vasco, acompanhar o Vasco na Vasco TV. Então, a gente tem muito para explorar sobre isso. Então, eu acho que como a gente tem uma torcida muito grande, que a gente ainda não explorou quase nada disso, eu não vejo necessidade ainda do Vasco se transformar num clube empresa. Clube empresa é quando você é um clube associativo, sem nenhuma perspectiva de melhora, com finanças completamente deterioradas, sem torcida, uma torcida relativamente pequena, que não tá crescendo. Então, eu acho que não é o nosso caso. E tem um outro componente também, que na hora que você se transforma em sociedade anônima, em clube empresa, você vira uma sociedade anônima e tem que pagar imposto. A carga tributária no Brasil é muito alta. Você vai pagar aí uns 30%, 40% de encargos, aí, de impostos sobre o seu resultado. Então é melhor a gente seguir do jeito que a gente está. Agora,
significa dizer também o seguinte: a gente vai seguir como um clube associativo, mas administrando ele como se fosse uma empresa, assim, como se fosse uma sociedade anônima. Significa dizer que a gente quer ter um balanço ajustado, prática de governança, a gente quer se preparar para lá na frente, se isso acontecer, a gente tem um clube todo estruturado, entendeu? Se vier um investidor aí, um anjo, querendo participar aí, enfim, a gente tem que administrar o clube como uma empresa, mas manter ele como um clube associativo. É o que acontece lá fora com o Barcelona. Não sei se você tomou conhecimento, eu fiz uma viagem, visitei o Barcelona, fiquei 3 horas e meia com o presidente, peguei muita informação lá. E o Barcelona é o maior clube do mundo, em faturamento e em torcida. Você vê que fenômeno é o Barcelona. A cidade tem 3,5 milhões de habitantes e eles têm eles acham que tem mais de 100 milhões de torcedores pelo mundo. E a maior arrecadação. E não é um clube empresa, é um clube associativo. O Barcelona tem 140 mil sócios. Os sócios são donos do clube. Eles é que ditam a política. Então, o modelo Barcelona é um modelo a ser perseguido pelo Vasco, que é um caso de sucesso. Cara, olha aí, você que apoiou a venda, né? Você que se iludiu com a venda, você não prestou atenção em quem estava vendendo. Olha as palavras do Jorge Salgado, cara, na eleição lá de 2020. E ó, detalhe, tá? Ele fala isso no finalzinho ali de 2020, que a eleição foi em novembro, se eu não me engano, essa reportagem foi em setembro. Eu vou dar uma olhada aqui, calma aí. Foi ao ar no dia 29 de outubro de 2020. Outubro de 2020. Aí, ó. Outubro, novembro, dezembro, janeiro de 2021, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. 9 meses após ele dar essa entrevista aí, 9 meses, tá? Em julho, no dia 9 de julho, o seu Duque Estrada participou de um debate num canal do YouTube com o senador Carlos Portinho, relator da lei, é o mesmo Portinho que está aí na CPI de manipulação de jogos. Então, ele participou de uma live com esse senador, que foi o relator da lei da SAF, e esse senador disse na cara do Duque Estrada que o Vasco, ninguém sabia disso, galera, nenhum vascaíno sabia disso, nenhum. Nós fomos apresentados à SAF em novembro de 2021, mas em julho aconteceu isso aí, ó. E que os estudos, e quero aqui fazer o registro a Álvares e Marçal, ao Fred Luz, especialmente, que me permitiu, eu não sou especialista no assunto, e se não fosse esse grande estudo capitaneado por eles, que me permitiu mostrar ao governo que há um aumento de receita bem significativo comparado aí à associação, clubes que performarem como hoje performam, Flamengo e Atlético Paranaense, que adotaram, embora a associação, modelos de gestão semelhantes a uma SA, a gente mostrou que esse aumento pode até alcançar cerca de 40% a mais de arrecadação para o governo. Uau! E, por fim, que seja mantido o texto com a facultatividade, né? Não adianta, sem se preparar, se reestruturar, não é na canetada que a gente vai transformar o futebol. O artigo 5º fala na liberdade de associação, acho que o substitutivo do Pedro Paulo também errou nisso, porque era obrigatório, criou, inclusive, resistência desnecessária ao projeto por isso, né? Até porque entendo inconstitucional, sem falar no artigo 217 da autonomia das associações. E o grande desafio final, além de manter o texto, é que ele seja votado mais rápido. Eu vejo clubes como o Botafogo, o Vasco, o Cruzeiro, já muito adiantados na formatação do seu modelo de negócio para a transformação ou para a criação da sua sociedade anônima do futebol. E o grande desafio final, além de manter o texto, é que ele seja votado mais rápido. Eu vejo clubes como o Botafogo, o Vasco, o Cruzeiro, já muito adiantados na formatação do seu modelo de negócio para a transformação ou para a criação da sua sociedade anônima do futebol, e o atraso na Câmara dos Deputados certamente vai prejudicar
porque, embora facultativo, para alguns clubes é a única solução. Então, a gente, quando começa a gestão, a gente ainda não pensava em clube empresa e não pensava ainda em SAF, até porque ela nem existia. E eu posso ficar aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 horas mostrando vídeos antigos. Isso aí foi um vídeo antigo aqui do canal, tá aqui, ó. Eu posso ficar aqui várias horas mostrando isso para vocês. Porque, assim, esse canal, desde 2020, quando esse velho assumiu, o Jorge Salgado, a gente sempre falou, olha, vai dar ruim, vai dar ruim. E fizeram chacota quando esse canal aqui foi o primeiro canal, melhor, o primeiro canal não, a primeira mídia brasileira a dizer que Josh Craig Vander havia sido preso por tráfico de cocaína. Falaram que eu iria ser preso, falaram um monte de coisa. Mesmo eu colocando no vídeo o link das matérias que eu estava lendo. As matérias, algumas delas que circulam hoje na mídia mundial, a gente trouxe aqui em primeira mão. Nós fomos o primeiro canal a fazer isso. Nós trouxemos que o Josh Craig Vander cobrava juros de 790%. Estava sendo processado por isso, uma empresa dele. Nós trouxemos que ele devia o cartão de crédito, que a American Express estava cobrando ele judicialmente porque ele não pagou o cartão de crédito. Trouxemos do Belágio, trouxemos que ele comprou uma cobertura para 777 e teve que pegar empréstimos, financiamentos para comprar essa cobertura. Ou seja, um cara que chega no Brasil e o segundo vice-presidente do Vasco diz que essa empresa tem ativos de 50 bilhões de reais. Como é que um cara desse deve cartão de crédito? Como é que um cara desse deixa de pagar um cassino, um resort? Enfim, cara, a gente tentou pelo menos, tá? A consciência tá tranquila, não tá? Tranquila não tá porque o Vasco foi vendido. E assim, o futuro para a associação é tenebroso, irmão. É obscuro, a gente não sabe que fim vai levar isso. Mas em relação à venda, em relação a Salgado, em relação a SAF, consciência muito tranquila, porque se você pesquisar nesse canal, você só vai ver vídeos com críticas, e críticas baseadas em falas, baseadas em documentos, críticas baseadas em informações, tudo relacionados a eles. Mas não nos ouviram. Poucas pessoas nos ouviram. O Vasco, infelizmente, foi vendido e agora a gente está aí. Porra, cara, o que pode ser feito? Cara, o que pode ser feito hoje, e eu estou participando, é da Associação Movimento Vasco do Povo. É uma associação criada por torcedores do Vasco, por pessoas de canal de youtuber, é o canal Pega na Geral, o Everton, os Irmãos Britos, por esse canal, com apoio também de outros canais, como o canal do Chicão, o Tribuna Vascaíno já falou que quer me levar lá para me falar um pouco sobre isso. E eu vejo isso com muitos bons olhos. Estou participando, sou um dos sócios fundadores dessa associação que não vai cobrar R$1 de ninguém. Você não vai ter que pagar para ser sócio, não. Basta você querer que o Vasco recupere de volta o seu futebol, que o Vasco seja 2 vascaínos, 100 empresas americanas, ou seja lá de onde for, irmão, para comandar o futebol do Vasco. Quer vir? Venha, como parceiro. Mas para ser dono, não, irmão. Você viu a fala do Jorge Salgado, né? A gente vai se reestruturar como se uma empresa fosse. É muito bonitinho isso, né? Depois que Flamengo e Palmeiras se organizaram. Então, a gente vai se organizar como se empresa fosse para futuramente, se vier uma empresa para se juntar, para ser parceira, não para ser dona. E aí, antes disso, cara, em janeiro, o Pássaro já falou, em janeiro de 2021, o Alexandre Pássaro já falou que o Jorge Salgado já pensava em se transformar em clube empresa. Então, assim, cara, vocês que acreditaram nisso, vocês acreditaram numa mentira de um mentiroso contumaz, num cara que veio desde 2020 mentindo, chegou no final de 2021, mentiu mais uma vez sobre SAF e acreditaram. Torcedores acreditaram, os sócios acreditaram. Mídia e canal de YouTube eu não falo não, porque isso aí vai com a onda, vai com a maré. O que a torcida quer, eles querem, entendeu? Então é isso, galera. Infelizmente agora não tem muita coisa não, e o que tem é essa associação e só. Vou deixar o link aqui na descrição do formulário e do canal Pega na Geral para você enviar um e-mail para lá. Preenche o formulário que está aí e envia para o e-mail do Pega na Geral. É a única coisa que ainda tem para a gente combater e eu estou levando muito fé nessa associação. Tamo junto, forte abraço. Fui, depois eu volto, hein? Tamo junto.